Amém? Como de costume, irmãos, abra sua Bíblia comigo, se coloque sobre os seus pés, você que pode, você que tem condição de se colocar sobre os pés. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 4, no versículo 4, 5 e o versículo 14. Tem umas irmãs perguntando se eu trouxe biscoito, irmãos. A gente faz o melhor biscoito de polvilho amanteigado que você vai comer na sua vida. Mas acabou. Não deu tempo de chegar aqui. Glória a Deus por isso. Deus conhece a nossa necessidade. Mas, se o Senhor permitir que nós retornemos a este lugar em uma outra ocasião, nós vamos trazer para os irmãos. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Amém? Quando você encontrar um texto, digam aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo 14. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Podeis assentar? Glória a Deus. Vamos falar sobre a vida de uma mulher de fé nessa noite. Debaixo da direção do Espírito Santo, que já se faz presente em nosso meio. Queridos irmãos e irmãs, quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Juízes, nós estamos falando de um tempo muito delicado da história de Israel. Nós estamos falando de um tempo muito dramático, porque o período dos juízes foi um dos períodos mais difíceis que a nação de Israel enfrentou. Um período de muita instabilidade. Eles viviam altos e baixos. Espiritualmente falando, eles não tinham uma firmeza, uma constância. Quando nós lemos alguns relatos desse livro de Juízes, nós vamos ver que há um círculo vicioso, ou pelo menos é assim que nós titulamos esse comportamento da nação de Israel nesse período. Porque quando eles se voltavam para Deus, obedeciam a Deus, Deus levantava alguém debaixo da sua unção para colocar o povo em liberdade. Mas o povo sossegava no tempo de paz, sossegava no tempo de tranquilidade, e novamente Deus permitia que um novo adversário, que um novo inimigo se levantasse contra a nação de Israel, até que Israel clamasse mais uma vez ao Senhor, e Deus novamente lhe desse livramento. Como pregadores, nós costumamos dizer que isso se trata de um círculo vicioso. Eles vão e voltam para o mesmo lugar, vão e voltam para a mesma posição. Mas eu quero ousar dizer nessa noite que a nação de Israel não está vivendo um círculo vicioso. A nação de Israel está vivendo uma espiral descendente. Por quê? Porque cada vez que eles se afastam de Deus, cada vez que eles tomam uma decisão de se distanciar do Senhor, eles não voltam para o mesmo lugar, eles descem mais. Eles não voltam para a mesma posição, eles regridem mais. Há quem pense que pode sair e voltar da presença de Deus e a sua vida vai continuar da mesma maneira. Há quem pense que pode ir e sair dos projetos de Deus e a sua vida vai continuar no mesmo patamar.
E se talvez você entrou aqui com essa mentalidade, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. É impossível sair da presença de Deus e continuar no mesmo patamar. É impossível levar as coisas de Deus relaxadamente e continuarmos no mesmo patamar. Toda vez que eu me afasto de Deus, eu desço mais. Toda vez que eu brinco com as coisas de Deus, eu desço mais. Isso vai ser tão notório na nação de Israel, que até na natureza dos juízes nós vamos ver a decadência. O primeiro juiz, Otiniel, um herói imaculado. O último juiz relatado no livro de Juízes, Sansão, um homem que quebra sistematicamente todos os votos do nazireado ainda feito no ventre da sua mãe. Eu trago essa introdução aqui apenas para entendermos o grau de desvio em que a nação estava, o grau de decadência em que a nação estava, o tamanho da crise em que a nação estava. Mas quando eu olho para as páginas da Bíblia Sagrada, ainda nesse tempo de crise, eu vejo Deus levantando 13 homens e uma mulher. Nesse período de tribulação, nesse período de crise, nesse período de deserto, Deus levantou 13 homens e uma mulher. Sara, o que você quer dizer com isso? Eu quero te afirmar nessa noite, mediante essa palavra, que tempo de vício, crise, problemas, dificuldades, empecilhos não é impedimento para Deus te levantar. Não é impedimento para Deus levantar tua casa. Não é impedimento para Deus levantar tua família. O período era difícil, mas era favorável para quem Deus estava chamando. O problema estava altíssimo, mas Deus estava levantando homens e mulheres para fazer a sua vontade. Eu sei que o mundo está de cabeça para baixo. Eu sei que o que era certo virou errado e o que era errado virou certo. Eu sei que tem crise na política, eu sei que tem crise na moralidade, mas o céu está dizendo nessa noite: eu ainda tenho homens para levantar, eu ainda tenho mulheres para levantar, eu ainda tenho um povo que está disponível para ser usado na minha presença. Deus levanta 13 homens e uma mulher nesse período de dificuldade. Israel estava subjugado 20 anos na mão dos cananeus, 20 anos no domínio dos cananeus. Mas sabe o que é mais interessante nessa narrativa, irmãos? Não é obra do acaso. Esse inimigo está tão forte nessa ocasião da história. Não aconteceu do dia para a noite. Essa superioridade dos cananeus sobre os israelitas. Esse problema é antigo. Se você retornar alguns capítulos e algum livro, você vai se deparar com o livro de Josué. E você vai ver que Deus havia dado uma ordem irrestrita: eu não quero que o meu povo se misture com o povo da terra. Eu não quero que o meu povo tolere os cananeus na terra. Eu preciso que o meu povo esteja separado de todos os outros povos e de todas as outras nações. E você que é leitor da Bíblia e já conhece, sabe que houve um probleminha ali. E Josué tolerou alguns cananeus. Josué deixou que alguns permanecessem como escravos, como servos, para trabalhar para Israel, quando a ordem de Deus era irrestrita. Arranque os moradores antigos da terra, tirem os moradores antigos do meio de vocês, porque eu estou dando a terra por possessão a vocês. E eles toleraram os cananeus na terra. Agora olha aqui para
para mim, para você aprender uma coisa: tudo aquilo que eu não venço se repete e volta a me atacar. Tudo aquilo que eu não venço se repete e volta a me atacar. Os cananeus que estão sendo problema agora, foi cananeu que foi problema ontem. Os cananeus que estão sendo pedra de tropeço agora, é problema antigo, é questão antiga que voltou contra Israel. Ah, Sara, mas é bom, amigo. Sara, mas me dá presente. Sara, mas me chama para o almoço de domingo. Sara, mas no dia do meu aniversário me presenteia. Sara, mas fala bem de mim, me coloca em posição de destaque. Olha aqui, mas ainda é cananeu, ainda é inimigo, ainda é cananeu. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Tenha fé para tirar quem Deus mandou tirar. Tenha fé para limpar as mesas que Deus mandou limpar. Tenha fé para confiar que quando Ele fala, Ele sabe o que está dizendo. Coloque a mão nessa irmã aí, só as irmãs. Diga para ela: não tenha receio, não tenha receio de tirar o cananeu. Diga para ela: não tenha receio de tirar quem Deus mandou tirar. Não tenha medo de remover quem Deus mandou remover. Nesse novo tempo da tua vida, nesse novo cumprimento de promessa, não tem espaço para ingenuidade, não tem espaço para inocência. Deus vai começar a dar discernimento para homens e mulheres de Deus aqui, porque tem gente que está na mesa que já era para ter saído, tem gente que está no meio que já era para ter saído. Manda embora hoje. É cananeu, é inimigo. E sabe qual é o problema? O inimigo nunca volta no mesmo tamanho. Ele volta sempre maior, ele volta sempre mais poderoso, ele volta sempre mais armado. Os cananeus estão voltando agora, muito superior a Israel. Eles eram escravos, eles eram apenas empregados, só que agora eles estão grandes, agora eles têm exército, agora eles têm generais, agora eles têm Cícera, agora eles têm 900 carros de ferro. Oh, minha irmã, cuidado. Aquilo que parece ser ingênuo, aquilo que parece ser pequeno, aquilo que parece não oferecer perigo, quando voltar, vai voltar mais perigoso, vai voltar maior. É por isso que Deus está abrindo o nosso entendimento hoje, para que a gente entenda o que Ele está falando. A Bíblia diz que quando eles chegam no território de Israel, eles causam terror, eles causam medo, eles causam pavor, eles ficam apavorados, porque eles não têm o armamento em que eles têm, eles não têm o poder em que eles têm. E aí eles vão começar a deixar as ruas desertas, as aldeias desertas, as mulheres vão abandonar a casa, os homens vão abandonar o serviço, porque o terror tomou conta deles. Oh, eu não sei qual foi o terror, meu irmão, que tomou conta da sua casa, da sua família, do seu território, mas o Senhor nessa noite, Ele nos trouxe aqui para nos dizer: não saia do teu território, não saia da tua casa, não saia do lugar que Deus te colocou. Fica posicionado aonde Deus te plantou. Eles vêm para intimidar, eles vêm para colocar medo. 20 anos de luta. Você consegue imaginar o que é 20 anos de guerra? A gente passa 20 dias de guerra e a gente quer abandonar. A gente passa 2 meses de guerra e a gente quer abrir mão. A gente passa 2 dias de guerra e a gente quer desistir. Eles estão 20 anos na guerra, eles estão 20 anos sofrendo, eles estão 20 anos padecendo, o inimigo pressionando, o inimigo apertando. 20 anos, irmãos, tem teor profético. 20 anos é metade de uma geração inteira.
diz respeito a 38 a 40 anos. Metade da geração de Débora está envergonhada, metade da geração de Débora está caída, metade da geração de Débora está no chão, até que uma mulher de fé olhou para o cenário e disse: está assim até hoje, vai permanecer assim até hoje, essa condição ela vai até hoje, porque eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar, eu vou pagar um preço. Olha aqui para mim, minha irmã. Às vezes a gente cruza o braço e diz: a guerra não está na minha casa, a guerra não está na minha família, a guerra não alcançou os meus filhos, eu vou ficar do jeito que eu estou, eu vou permanecer na situação que eu estou. Deus está dizendo para alguém aqui: isso não é só sobre você, isso não é só sobre a sua casa, isso é sobre os seus filhos, isso é sobre os seus netos, isso é sobre a geração que ainda virá após você. Ei, a maneira como você decidir se comportar nesse tempo vai determinar o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro da geração que virá após você. 20 anos no meio da guerra, e sabe o que é lindo, irmãs? A Bíblia diz que as irmãs da direita foram embora, as irmãs da esquerda foram embora, as irmãs de trás foram embora, as irmãs da frente foram embora também. Mas Débora vai declarar: porém eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Eu estou pregando para mulheres aqui, para homens aqui, que quem você achou que ia até o final foi embora, quem você achou que não largaria a sua mão te abandonou. Você contou com pessoas, você contou com amigos, você contou com quem disse: pode contar comigo. Essas pessoas não estão aqui mais. Você procura elas no meio da multidão e elas não estão mais. Mas eu queria que você desse um toque em você aí mesma e você dissesse: eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei. Teve gente que foi covarde, mas eu fiquei. Teve gente que teve medo, mas eu fiquei. Você tinha tudo para ir embora, você tinha tudo para abandonar, você tinha tudo para abrir mão, mas você ficou e Deus vai honrar você. Você ficou e Deus vai honrar tua casa. Você ficou e Deus vai honrar tua fé. Fica onde Deus te colocou. Arrumaram as malas e foram embora. Ela vai cantar no cântico: porém eu fiquei. Olha aqui para mim. Tem porção, tem vitória, tem coisas que Deus só dá para quem fica, para quem permanece. Há um nível de unção, há um nível de graça que não é para mulher do oba-oba, que não é para mulher que brinca com as coisas de Deus, que não é para crente cometa, que um dia quer servir, outro dia não quer servir, um dia quer pôr uniforme, outro dia não quer pôr uniforme. Não é para quem diz o que vai fazer, não. É para quem fica, é para quem coloca o pé, entende que as coisas não estão bem, mas vão permanecer. Coloca pé, sabe que o clima subiu, mas vai permanecer. Coloca o pé e acredita na palavra de quem te chamou. Firme, ficaram de pé. A Bíblia diz que ela permaneceu entre Betel e Ramá. Sabe qual é o lugar do percurso de Débora? A casa dela e a casa de Deus. A casa dela e a casa do Pai. Ela tem problema, ela tem dificuldade, ela tem porta fechada, mas o pé dela já decorou um caminho. A casa dela e a casa de Deus. A casa dela e a casa em Betel. A casa dela e a casa de adoração. Tem gente que não entende por que a gente vive na igreja, por que a gente vive na consagração, por que a gente vive nos cultos, por que a gente vive no ensaio. É porque a gente sabe que o segredo está nesse percurso entre Ramá e Betel, entre Ramá e Betel, entre Ramá e Betel. O segredo da minha vitória não está no caminho do shopping. O segredo da minha
vitória não está no caminho do churrasco. O segredo da minha vitória está entre Betel e Ramá. Entre Betel e Ramá. Eu não desisto desse caminho, porque eu tenho filho para cuidar, eu tenho marido para orar, eu tenho casa para sustentar. Então eu já sei, quando eu quiser vacilar, eu trago à minha mente a rota dada por ele, entre Ramá e Betel. Entre Ramá e Betel. Quem não perder a rota não vai perder a vitória. Fica firme. Não desista da casa de Deus. Não desista da oração. Não desista do clamor. Não desista da busca. Não desista do caminhar. É na casa de Deus que a gente recebe vitória. Sabe por quê, minha irmã? Que aquele povo estava vivendo aquele problema. Eles estavam vivendo aquela crise porque não tinham governo, não tinham domínio, não tinham controle. Eles não sabiam mais o que iriam fazer. Eles não tinham mais direção. Eles não sabiam para onde olhar. Até que Deus levanta governo sobre eles, até que Deus levanta domínio sobre eles, até que Deus levanta alguém para governar eles. E sabe quem Deus vai começar a levantar? É Ude. Sabe qual é o significado do nome dele? O leão de Deus. O diabo estava lá bramejando, o diabo estava lá intimidando. Aí Deus olha para o povo e diz: espera aí, esse povo não está sozinho não, esse povo não está desamparado não. Eu vou levantar o meu leão, eu vou levantar o meu leão, e ele vai rugir lá e vai mostrar que o controle ainda está na minha mão. Onde é? Onde é que ele está brabando e está dizendo já é meu? Onde é que ele está entrando e está dizendo já dominei? Onde é que ele colocou o pé e disse: esse marido já é meu, esse menino já é meu, essa empresa já é meu? Eu tenho uma notícia para ele: é melhor ele fazer a mala dele hoje e sair de lá, porque o leão vai chegar lá, o leão vai bramar lá, o leão vai se manifestar lá. Deus começa a levantar governo. Deus coloca domínio sobre a nação. Deus levanta governo sobre a nação. E as coisas vão tomar outro rumo. Mas o que a nação vai fazer? A nação vai se esquecer. A nação vai apagar da memória os votos que fizeram a Deus. Prometeram ser fiéis para receber livramento. Prometeram ser fiéis para receber vitória. Quando Deus de repente percebe que eles estão desviados de novo, Deus permite que novamente os cananeus os subjugassem. Deus permitiu que novamente o mesmo inimigo colocassem eles em aperto. E é nesse momento, irmãs, que Deus levanta Débora. É nesse momento que Deus levanta uma mulher. Tem gente que não gosta de ver mulher sendo instrumento de Deus. Eu não posso fazer nada. Brigue com a Bíblia, brigue com a palavra, porque naquele tempo Deus levantou mulheres, e nesse tempo Ele levanta também. Nós sabemos o nosso lugar, nós sabemos até onde podemos ir, mas não podemos esquecer que Deus está buscando mulheres disponíveis para fazer a sua vontade. No meio de 13 homens, Deus levanta Débora. E eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa: quando Deus levanta Débora, irmãs, o tempo não era bom, o tempo
era contrário, o problema era tremendo, a corrupção moral e espiritual estava até nos ossos dos israelitas. Mas Débora levantou, mas não levantou para ser igual, não levantou para fazer o que todo mundo fazia. Débora levantou para fazer a diferença. Débora levantou para ser a diferença. Ei, o mundo está perdido, os conceitos estão totalmente deturpados, a moral está no chão, mas Deus ainda conta com mulheres que não mudam com a moda, que não mudam com o sistema, que não mudam com a rede social. Ela está no mundo imundo, mas ela é santa. Ela está no mundo sujo, mas ela não se suja. Tem mulher que é assim, porque todo mundo está fazendo, ela faz. Porque todo mundo está usando, ela quer usar. Porque está bonito, está na moda, está nas capas de revista, ela diz, vou usar também. Porque é a onda da vez, é a moda da vez. Sabe qual é a onda que rege a sua vida? É a palavra de Deus, regra de fé e prática para todo cristão. Eu não vim aqui, irmão, pregar para fazer agenda. Eu vim aqui ser profeta de Deus para a tua vida. E eu vim aqui dizer para você, não precisa mudar, não precisa inovar, não precisa renovar. Fica do jeito que Deus te chamou, fica da maneira que Deus te chamou. É assim que Ele vai te usar lá, é assim que Deus vai te usar na sua casa, é assim que Deus vai te usar no meio da sua família. Não se mistura. Todo mundo quebrando, todo mundo curvando. E Débora de pé, de pé. Aí chama a gente de metida, chama a gente de nariz em pé, chama a gente de santarrão, santarrona. Quem quer ser mais santo, quem quer ser mais puro, não. Eu quero só fazer a vontade de Deus, eu quero só agradar quem me chamou, eu quero só fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Quem não gostar, irmão, eu não posso fazer nada. Nós estamos aqui não para fazer a vontade do homem, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai que nos chamou, do Pai que nos vocacionou. Hoje Deus trouxe mulheres aqui para dizer, eu te trouxe aqui só para te consolar, só para te dizer, é assim mesmo que eu quero, é desse jeito mesmo que eu quero. Permanece, porque eu vou te usar do seu jeito, eu vou te usar na sua forma, eu vou te usar do jeito que eu te chamei para ser. O nome Débora do hebraico é Déborah. Sabe qual é o significado do nome dela? Se puder melhorar o meu retorno aqui um pouquinho, meu irmão. A voz está bem cansada. Sabe qual é o significado? Só o retorno. Sabe qual é o significado do nome de Débora? Abelha. Diga, abelha. Débora vai nos ensinar na sua identidade, através do significado do seu nome. A tradução, o significado do nome de Débora é abelha. O que Deus quer nos ensinar com isso? O que Débora quer nos ensinar com isso? Eu não sei se você sabe, mas se você for ler alguns livros, e eu estou lendo um há algum tempo, a respeito das abelhas, você vai descobrir que a abelha, ela não é igual a todas as abelhas. Há tipos e tipos de abelha. Há tipos e tipos de abelha. Quando chove e cai água dentro da colmeia da abelha, dentro do favo da abelha, sabe o que a abelha faz? Você já viu a boquinha da abelha? Como é que é? É pequenininha, não é? É minúscula. A abelha vai bebendo água do favo, a abelha vai bebendo água da colmeia, até que a sua colmeia esteja totalmente enxuta, totalmente seca. Sabe o que eu aprendo com isso? A abelha poderia olhar para o céu e espraguejar Deus. A abelha poderia olhar para o céu e dizer, por que que chove? Por que que molha a minha casa? Por que que acontece isso comigo? Mas sabe o que que a abelha faz? Ela não reclama, ela abre a boquinha e bebe a água do favo. Ela abre a boquinha
e tira a água da colmeia. Afinal de contas, a colmeia é dela. Afinal de contas, o favo é dela. Afinal de contas, a casa é dela, o marido é dela, os filhos é dela. Ela não fica reclamando por que aconteceu, murmurando, falando mal. Ela abre a boquinha e bebe a água da colmeia. Para de reclamar, abre a boquinha e tira a água. Remove toda a água da colmeia. Ei, é um trabalho que leva dias, é um trabalho que leva meses, é um trabalho cansativo, mas ela está empenhada a proteger a sua casa, a proteger a sua família. Você sabe quantos olhos tem uma abelha? Diga 5. 5 olhos. Ela tem 5 olhos. 3 olhos para cima, 2 olhos para baixo. 2 olhos contempla as coisas de baixo, 3 olhos observa as coisas de cima. Quer que Deus te levante? Quer que Deus faça você uma mulher de fé? Olhe mais para cima do que para baixo. Olhe mais para o alto do que para a terra. Olha mais para Deus do que para os homens. Embaixo tem fofoca, embaixo tem calúnia, embaixo tem confusão, embaixo tem disse-me-disse, mas em cima tem graça, em cima tem óleo, em cima tem unção, em cima tem poder, em cima tem batismo. Tire o olhar da terra. Se tu olhar para a terra, tu vai ver que a economia está colapsando. Você vai ver que o governo está mais desgovernado do que tudo. Mas se você olhar para o céu, você vai ver o que Isaías viu. Ele assentado no seu alto e sublime trono, governando a terra. Olhe mais para cima. Deus te levantou nesse tempo difícil para você viver a sua identidade de abelha. Sabe o que eu aprendo agora com os rabinos? O que a abelha produz, irmãs? Você sabe que nem toda abelha produz mel? Você sabia que tem abelha que só tem ferrão? Ninguém aguenta ficar perto dela. Ela diz: ninguém me visita, ninguém vai na minha casa, ninguém me chama para o café. Também só tem ferrão, só tem veneno, nunca tem mel. Mas tem abelha que produz mel. E sabe o que os rabinos me ensinam agora? Eles vão dizer: mel para os amigos e ferrão para os inimigos. Mel para os amigos e ferrão para os inimigos. Eu não me entendi, Sara. Eu já vou te explicar. Deus vai te dar discernimento para você saber sobre quem você abençoa e sobre quem você repele, sobre quem você se derrama e sobre quem você se afasta. Tem gente que é assim: a pessoa não faz nada por ele, não estende a mão para ele, não faz uma oração por ele. Ele só falta colocar tapete vermelho para o ingrato passar, para aquele que não faz nada passar. E quem está junto de noite, quem ora de noite, quem paga preço de noite, não tem lugar na mesa, não tem lugar de honra. Ei, Deus vai alinhar hoje aqui a vida de alguém que precisa selecionar sobre quem você dá mel e sobre quem você dá ferrão. Deus vai te dar discernimento. Traz para a mesa quem está contigo. Traz para a mesa quem chora com você. Traz para a mesa quem nos momentos mais difíceis estendeu a mão para você. Para de bajular esse tipo de gente que não vai fazer nada para te ajudar. Para de presentear esse tipo de gente que você acha que pode te levar a algum lugar. Começa a andar com gente leal, gente santa, gente que não tem aparência, mas tem verdade, gente que não tem aparência, mas tem lealdade. Mel para os amigos, mel para os amigos, mel para os amigos, ferrão para os inimigos. Começa a selecionar hoje quem você vai trazer e quem você vai afastar. O ferrão da abelha não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. E você sabe qual é o único momento em que ela ataca? Quando ela percebe que a casa dela pode estar em perigo. Ela não ataca porque está com ódio da outra.
ela não ataca porque está ressentida. Ela não ataca porque alguém não lembrou do aniversário dela. Ela só ataca quando a sua casa está em perigo. Você sabe por quê? Depois que a abelha pica, ela morre. Depois que a abelha solta o veneno, ela morre. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Não vale a pena perder a vida por aquilo que não tem valor. Não vale a pena perder saúde por aquilo que não tem valor. Você solta veneno e perde vida. Você solta veneno e perde vivacidade. Não vale a pena. Sabe o que Deus está dizendo, minha irmã? Se for para levantar, se for para reagir, que seja para cuidar da tua casa, que seja para cuidar dos seus filhos, que seja para cuidar dos seus. Ela continua pregando para mim na sua identidade. Você já deu um tapa numa abelha? A abelha, ela pode estar voando tranquila do seu lado. Se você não oferecer ameaça para ela, ela vai continuar voando, sobrevoando. Mas dá um tapa numa abelha para você ver o que ela vai fazer. Ela vai para cima de você, ela vai avançar em você, ela vai para cima do alvo. Sim ou não, irmãs? A abelha vai para cima, a abelha cai para dentro. Sabe o que ela está me ensinando? Quanto mais eu apanho, mais eu avanço. Quanto mais falam mal de mim, mais eu avanço. Quanto mais me caluniam, mais eu avanço. Ei, pancada de homem não me para. Pancada de homem me estimula a ir para o meu alvo. Há quem diz assim: ah, mas falaram de mim, não gostaram do jeito que eu cantei, não gostaram do jeito que eu dancei, não gostaram do jeito que eu preguei. Eu vou parar. Tu não é abelha, tu não é abelha, tu não é abelha. Abelha não é. Não gostaram da minha voz, vou cantar mais. Não gostaram da minha palavra, eu vou pregar mais. Não gostaram da minha apresentação, eu vou fazer mais, porque eu não faço para homens, eu faço para Deus. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Pega na mão dessa irmã aí, olha para ela e diz: está apanhando, irmã? Avança. Olha para ela e diz: está sofrendo, irmã? Avança. Diz para ela: está doendo, irmã? Avança. Prega mais, canta mais, ora mais, evangeliza mais, obedece mais. Não perca o teu alvo por causa de ataque. Tu é abelha. Avança. Só que a Bíblia diz que ela também é profetiza. Me ajuda a pregar. Profetiza. Você sabe por quê, irmãos? Porque juiz já tinha demais. Gente para falar mal de quem está fazendo tem demais. Gente para criticar quem está trabalhando tem demais. Sabe o que Deus quer? Profetiza. Sabe o que Deus quer? Profeta. Porque o profeta está vendo que está no chão e não vai deixar no chão. O profeta está vendo que está quebrando e não vai deixar quebrar. O profeta vai estender a mão e vai dizer: quer começar de novo? Quer insistir de novo? Quer crer de novo? Débora profetiza. Agora observe: antes da terra apresentar o que Débora é para a terra, a Bíblia apresenta o que Débora é para o céu. Antes da Bíblia apresentar as credenciais terrenas de Débora, Deus vai apresentar as credenciais espirituais de Débora. Quer ser empresária? Seja. Quer ser empreendedora? Seja. Quer ganhar o mundo? Ganhe. Quer abrir empresa? Abra. A minha pergunta é: cadê teu dom? Cadê teu talento? Cadê tua ferramenta? Porque tem mulher que bate no peito e diz assim: eu sou dono de metade de Batiba, eu sou dono de propriedade. Eu não quero saber o que você tem, eu quero saber o que você é para Deus. Antes do que ela é para a terra, a Bíblia apresenta o que ela é para o céu. Ela profetiza. Cadê o teu instrumento, minha irmã? Tu que revelava e não revela mais. Tu que tinha visão e não tem mais. Tu que tinha revelação e não tem mais.
Tu que falava em línguas estranhas não fala mais. Que pentecostalismo é esse? Que avivamento é esse? Que poder de Deus é esse que te visitou um dia e não visita mais? Cadê teu dom? Tu está andando de carro agora, tu está andando com roupa boa agora. Antigamente a gente vinha às vezes até de Havaiana para a igreja, porque não tinha condição de comprar uma sandália, mas a Havaiana era gasta aqui marchando para Jesus. A gente repetia roupa, a gente não tinha uniforme lindo como esses que vocês têm hoje, mas a gente não estava nem aí se ia molhar a roupa, se ia sujar a roupa. A gente queria sentir Deus. Agora quer dizer, a gente anda de carro, a gente anda de Uber e tá seco, tá sem unção, tá sem graça. Não, eu sou pra Ele primeiro, eu sou dele primeiro, eu faço pra Ele primeiro. Profetiza. Mulher de Lapidote. Sabe qual é o significado do nome Lapidote? Chama. Lugar da chama. Essa mulher profetiza, mas ela é casada com fogo. Ela profetiza, mas ela é casada com a chama. Ela toma café com a chama, ela almoça com a chama, ela toma café da tarde com a chama, ela janta com a chama, ela dorme com a chama, ela acorda com a chama. A vida dela é no meio do fogo. Oi, irmã, eu sei que eu estou pregando para uma igreja pentecostal e não precisa nem ninguém falar, porque a gente já percebe que o povo aqui é pentecostal. Mas há uma turma por aí com canudinho debaixo do braço, com credencial, querendo dizer para nós que o fogo do Espírito Santo foi apagado, que é o tempo do cessacionismo. Teólogos que têm uma ideia deturpada e querem apagar o fogo da igreja. Quem acendeu o fogo da igreja não foi Daniel Berg e Gunnar Vingre, os pioneiros das Assembleias de Deus. Quem acendeu o fogo da Assembleia de Deus não foi José Wellington, muito respeito a eles, mas quem acendeu o nosso fogo, quem colocou brasa no altar foi o Senhor, foi o Espírito de Deus. Esse fogo está aceso, essa chama está acesa. Sabe o que Deus está dizendo? Quer vencer esse tempo, quer vencer essa dificuldade, quer vencer esse deserto? Abraça o fogo, casa com fogo, deita com fogo, acorda com fogo. Ei, esse é tempo de Deus avivar a tua vida. Esse é tempo de Deus te aquecer. Esse é tempo de Deus colocar fogo na sua alma. Deixa Ele queimar você. Ela é casada com fogo. A Bíblia ainda diz que Débora julgava Israel naquele tempo. Eu gosto dessa expressão aqui. Sabe por quê, irmãs? Assumir uma posição de liderança quando tudo está bem é fácil. Qualquer um faz. Assumir um conjunto lindo como vocês, cheio, é fácil. De pé, sem problema, qualquer um faz. O problema é ficar de pé e posicionada em tempo de crise, em tempo de dificuldade, em tempo de contrariedade. Ela está de pé nesse tempo difícil. Olha aqui para mim. Se você está esperando Deus melhorar as coisas para Deus te levantar, tu vai continuar sentada no mesmo lugar. Se você esperar alguém dizer para você, eu vou te ajudar, conte comigo, você vai continuar sentada no seu lugar. É nesse tempo difícil que Deus quer te levantar. É nesse tempo de crise que Deus quer te levantar. Obreiros, é nesse tempo difícil que Deus vai levantar vocês. Deus não está contando com quem quer moleza. Deus não está contando quem quer água com açúcar. Deus não está contando com quem quer facilidade. Deus está contando com alguém
alguém que mesmo diante do tempo difícil vai se levantar e vai fazer o que Deus mandou fazer. A Bíblia diz que o tempo era difícil e Débora estava de pé e julgava Israel. Sabe por quê, irmãos? Porque Débora era abelha, Débora não era mosca. Débora era abelha. Mosca só quer quando tudo está bem. Mosca só quer facilidade, não. A abelha quer trabalho, a abelha quer esforço, a abelha sabe o valor que tem o arregaçar da manga. Diga para essa irmã: tu não é mosca não. Diga para ela: nem tão pouco mosca morta. Tu é abelha, tu fica e produz mel, tu fica e produz doçura, tu fica e melhora o ambiente. As moscas dizem que não gostou da cor. As moscas dizem que não gostou do horário. As moscas dizem que o modelo não vai ficar bem. As abelhas estavam dizendo: ah, não é do meu jeito, mas eu vou usar. Não é o modelo que eu gosto, mas eu vou comprar. Não é a forma que eu desejei, mas eu vou fazer, porque eu não sou mosca, nem tampouco mosca morta. Se tiver uma mosquinha voando aqui hoje, Jesus te achou. É tempo de ser abelha. É tempo de ser abelha. É tempo de ser abelha. O momento é difícil, mas você produz mel. Você produz mel. A Bíblia diz que Débora atendia debaixo de uma palmeira. Palmeira de Débora. Eu amo isso aqui, irmãos. Sabe por quê? Débora sentou na palmeira, olhou para a palmeira e disse: vou batizar a palmeira. Agora vai ser palmeira de Débora. Ela dá nome até para a palmeira. Ela está vivendo um tempo difícil, ela está em um tempo de escassez, mas aonde ela chega, ela dá identidade para o lugar que ela está. Ela dá norte para o lugar em que ela está. Sabe o que Débora está dizendo? Não vai ser o lugar que vai mudar eu. Não vai ser o lugar que vai me mudar. Vai ser eu que vou mudar o lugar. Não vai ser o lugar que vai me dar nome. Vai ser eu que vou dar nome ao lugar. Você já ouviu aquela conversinha fiada de mosca? Que ela diz assim: nessa igreja nada dá certo, nesse congresso nada dá certo, esse negócio aí não funciona aqui. Aqui não funciona. Pode funcionar lá na sua cidade, lá no seu estado, mas aqui não funciona. Conversa de mosca. Conversa de quem acha que o meio pode mudar quem você é. Agora quem é abelha sabe que a bênção não está no sul, sabe que a bênção não está no norte, sabe que a bênção não está na frente nem atrás. A bênção está no obediente. Aonde ela colocar o pé, aonde ele colocar o pé, Deus vai prosperar, Deus vai abrir. Alguém diz: em Ibatiba empresário não cresce, negócio não prospera, pois o céu vai prosperar. Tu vai emprestar e não vai tomar emprestado, porque tu é abelha. A bênção de Deus está sobre você. Está contigo. Ela dá nome para a palmeira, ela dá nome para a árvore. Aonde Débora chega, o ambiente melhora. Aonde Débora chega, o ambiente muda. Você é uma mulher assim? Onde você chega, melhora ou piora? Hã? Quando você entra em casa, o clima fica bom? Ou a treva chega junto com você? Hã? Tu nasceu para melhorar ambientes. Tu nasceu para perfumar a casa. Tu nasceu para apaziguar. Tu é abelha. Tem mulher, irmão, que quando ela chega no ambiente, parece que a potestade chegou junto com ela. O tempo vira, o hino não flui, o ensaio não vai. Por quê? Porque não tem capacidade de melhorar o ambiente. Débora não. Débora está olhando para baixo e está dizendo assim: se lá embaixo está difícil eu não sei, mas aonde eu chegar vai melhorar. Se lá embaixo está, porque o pau está quebrando, eu não sei, mas aqui aonde eu estou vai ter conselho, vai ter paz, vai ter discernimento. Aonde eu estiver vai melhorar o ambiente. Ei, minha irmã, quando você entrar naquela casa, a tua casa não tem que virar de cabeça para baixo. Quando você chegar naquela casa, a sua casa tem
tem que melhorar. Tem que melhorar. Se o homem está nervoso, se o homem está de cabelo em pé, aqui é para as casadas, né? Se o homem está assim, ó, bem no limite dele, quando você chega lá, ele não explode não. Quando você chega lá, ele acalma. Quando você chega lá, ele fica tranquilo. Quando você chega lá, o controle de Deus chega lá. Tu nasceu para melhorar as coisas. O homem chega bravo, tu coloca um arroz no fogo, tu coloca um alho para adorar, cozinha um feijão fresquinho, coloca um bifão de contrafilé no prato dele. Daqui a pouco quem estava bravo fica manso. Daqui a pouco quem estava valente tranquiliza. Deus te chamou para melhorar o ambiente. Sara, isso não é Bíblia. Você não lembra de Abigail, não? Vem Davi, possuído, vou matar todo mundo na casa de Nabal. Eu não sou homem, babando pelo canto da boca. Se um descendente de Nabal ficar vivo hoje, eu vou passar a espada no pescoço de todo mundo. Eu vou matar, eu vou destruir. Aí vem Abigail, com quê? Com quê? Com comida. Com quê? Com alimento. Com quê? Com trigo tostado, com pasta de figo, com animal guisado. Vem ela. O homem estava babando pelo canto da boca. O homem estava nervoso. O homem estava querendo matar. Quando ele olha para Abigail com um banquete, ele... que loucura eu ia cometer. Tu chegou para melhorar o ambiente, Abigail. Eu estava nervoso aqui, eu estava com sangue no olho, mas isso aqui me desmontou. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar estratégia para você melhorar o lugar em que você chegar, o lugar em que você pisar. Se aquela empresa é uma desordem, quando você chegar lá, a ordem de Deus vai chegar. Se aquela escola é uma bagunça, quando você chegar lá, a paz de Deus vai entrar lá. Você vai melhorar o ambiente. Ela prepara o ambiente. A Bíblia diz que durante aquela crise, Baraque vai esperar a resposta de Débora, vai esperar o direcionamento de Deus. Os homens sobem a Débora em juízo e ela manda chamar Baraque. Eu admiro isso aqui. Sabe por quê? Se é um homem orgulhoso, se é um homem que não tem sensibilidade, diria: eu ouvir uma mulher? Jamais. Eu ouvir uma profetisa? Nunca. Mas Baraque espera o direcionamento de Deus na boca de Débora, na boca de uma mulher. Alguns homens precisam entender que nem sempre a visão está com eles, nem sempre a revelação está com eles. Tem hora que a revelação vai estar na boca de uma mulher, na boca de uma criança, na boca de um idoso. Deus, Ele não é um Deus nem feminista e nem um Deus machista. O nosso Deus usa homens, o nosso Deus usa mulheres, o nosso Deus usa crianças. Ele usa quem Ele quer. A resposta estava na boca de Débora. Eu estou falando a homens, mas isso também cabe a mulheres. Tem mulheres que dizem assim: só aceito se Deus falar comigo, só aceito se Deus falar para mim. Nem sempre. Tem hora que a revelação vai estar na boca dela, na boca dela, na boca dela. E eu preciso ser humilde para reconhecer. Você consegue entender que tem gente cutucando Baraque e está dizendo assim: tu não vai tomar atitude, tu não vai fazer alguma coisa. E ele está sendo pressionado, mas ele espera o direcionamento de Deus. Sabe por quê? Porque ele não é refém de resposta imediata de ninguém. Se Deus não lhe direcionou, não tome decisões precipitadas. Se Deus não mandou fazer, não se adiante na frente de Deus. Espere Deus falar, espere Deus revelar, espere Deus direcionar. Você não tem que responder ninguém no susto.
Na pressa, ele esperou. Aí a Bíblia vai dizer que Débora vai dizer para Baraque: Baraque, pode ir para a guerra, porque certamente Deus te dará a vitória. Hoje é o dia que Deus te dará a vitória. Aí Baraque vai dizer assim: ah, mas eu só vou se você for comigo. Agora Débora poderia se sentir, né, irmãs? Olha aí, só vai se eu for. Só vai para a guerra se eu for. Só acontece se eu estiver lá. Débora poderia se ensoberbecer e pensar que era só com ela, mas não é isso que Débora faz. No cântico de Débora, ela vai declarar, ela vai cantar, em uma das suas estrofes, ela diz assim: desperta, Débora, levanta, Baraque. Eu não entendi, Sara, já te explico. Sabe o que Débora está dizendo? Uma mulher desperta, é desperta para levantar alguém, é desperta para levantar um homem, é desperta para levantar uma casa. Ela não é desperta para pisar. Ela sabe a sua posição. Não sei se você já viu isso, mas tem mulheres que chegam para a gente e dizem assim: irmã, ora porque o meu marido, eu não aguento mais, eu estou orando para Deus matar ele, eu estou orando para Deus levar. Você já viu isso? Eu já. Eu estou orando, irmã, para Deus colocar no leito, que eu não aguento mais. Você quer que Deus coloque no leito? Tu vai virar enfermeira, tu vai ter que cuidar dele, tu vai ter que dar comidinha na boca. A gente diz: ah, ora Deus, ora aí, irmã, para Deus tirar o emprego dele, para ele entrar na prova, para ele entrar no deserto. Você quer que Deus tire mesmo o emprego dele? Tu também vai entrar na prova, tu também vai ficar sem recurso. Não é melhor orar para Deus melhorar? Não é melhor orar para Deus levantar? Não é melhor orar para Deus salvar? Deus está dizendo: eu não te levantei para pisar em ninguém, eu não te levantei para bater ninguém, eu te levantei para levantar alguém. Se ele está no chão, se ele está na lona, é você que vai ser boca de Deus para dizer: tu está no chão, mas Deus vai te levantar, homem. Deus vai te levantar, menino. Deus vai te levantar, mulher. Deus te levantou para você levantar. Débora levantou, e a Bíblia vai dizer que os homens foram para a guerra. Débora se levantou. E quem foi para a guerra? Os cabra-machos, irmãos. Os homens. Débora só levantou, e os homens lutaram voluntariamente. Quando eu entendo para o que Deus me chamou, eu não preciso xingar para convencer alguém, eu não preciso gritar para convencer alguém, eu preciso só me levantar. E quem tem que se levantar, vai se levantar voluntariamente. Os homens se apresentaram voluntariamente. Aí o versículo 6, a Bíblia vai dizer que eles tomam homens de Naphtali e Zebulon, porque foi a ordem de Deus. Tomem homens de Naphtali e Zebulon. Essas tribos, irmãos, não tinham treinamento bélico. Essas tribos não tinham o treinamento que o exército de Jabim tinha. Essas tribos, olhando para eles no modo humano, eles eram pequenos, eles eram despreparados. Mas eu aprendo uma coisa aqui: eu não posso escolher só pelo talento, eu não posso escolher só pela qualidade, eu tenho que escolher pelo caráter, eu tenho que escolher pela intimidade com Deus. Porque, irmã, se tiver caráter, Deus dá dom. Se tiver caráter, Deus dá habilidade. Se tiver caráter, Deus usa. Pare de escolher pelo talento. Ah, porque é afinadinho. Ah, porque tem uma boa oratória. Ah, porque quando faz, quando canta, quando prega, o negócio vira, irmão. Para de escolher pela aparência, escolhe pela essência. É bonitinho por fora, mas é podre por dentro. É lindinha por fora, mas é impura por dentro. Escolhe quem Deus mandou escolher. Para de escolher pela aparência. Às vezes é quem fala subir para cima e descer para baixo que Deus vai usar. Às vezes é quem fala meio torto, meio atravessado que Deus vai usar.
Às vezes é quem não tem um ensino fundamental completo que Deus vai usar. Às vezes é quem não tem uma faculdade que Deus vai usar. Não escolha pelo talento, escolha pelo direcionamento de Deus. Não é sobre tamanho, é sobre disposição. Pergunta: essa irmã está disponível? Está disponível? Não importa o teu tamanho, o que importa é a tua disponibilidade. Não importa a sua voz, o que importa é a tua disponibilidade. Não importa o seu talento, o que importa é a sua disponibilidade. Eles se esforçaram e subiram. Se você segurar na mão dessa irmã, você vai subir também. Se você se esforçar com ela, você vai subir também, e Deus te dará a vitória. Subiram até o Monte Tabor, e o segundo comando de Deus foi liberado. O primeiro comando de Deus era obediência. O segundo comando de Deus era direção. Deus não vai dar direção para desobediente. Deus vai dar direção para quem obedece o seu comando. Deus disse: vá para o ribeiro de Quizon. O nome Quizon significa cilada. O nome Quizon significa armadilha. Sabe o que Deus está dizendo para a nação? Quando você obedece, você não precisa cansar seu braço. Eu mesmo armo cilada contra os seus inimigos. Quando você me obedece, você não precisa cansar. Eu mesmo preparo cilada para os seus inimigos. É Deus que está levando os inimigos de Israel, os adversários de Israel, para o meio da cilada. Quando você serve a Deus com obediência, você não precisa combater, você não precisa discutir. É Deus que garante a sua vitória. É Deus quem faz. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, ou seja, levanta-te, porque este é o dia. Este é o dia em que o Senhor te dará vitória. O versículo 14 que nós lemos: então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado Císera na tua mão. Levanta-te, porque hoje é o dia que Deus está dando vitória. Deus não aumentou o exército de Israel, Deus não melhorou o armamento de Israel. O que Deus liberou sobre Israel foi uma palavra. Foi uma palavra. Talvez você está aqui, está dizendo: Deus, o cenário não mudou, a circunstância não mudou, mas você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma ordenança. E se você tem uma palavra, irmão, não importa o tamanho do inimigo. Se você tem uma palavra, não importa o tamanho da afronta. A palavra de você que Deus colocou sobre você vai colocar exército em fuga. A palavra que está sobre a sua vida vai te dar vitória na sua cidade. Até hoje o inimigo ficou, até hoje o inimigo fez festa, até hoje o inimigo zombou, mas hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia que Deus te dará a vitória. Pega na mão dessa irmã aí e vai ficando de pé. Ficou na tua família até hoje. Ficou no meio dos seus filhos até hoje. Ficou no meio da tua parentela até hoje. Ficou no meio dos teus negócios até hoje. Hoje é o último dia. Porque hoje Deus entrega a Císera na sua mão. Sabe o que eu vim profetizar aqui para você, minha irmã? Você pode viver outras guerras. Deus está dizendo isso aqui para alguém. Isso tem peso profético. Tem mulheres que estão aqui que podem viver outras guerras, outras lutas. Porque o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teremos tribulações e aflições.
É normal. Se tiver algum crente aqui dentro que não tiver problema, irmão, não tiver prova, depois do culto eu quero conversar com você, que eu quero aprender o segredo. Porque todo crente que eu conheço tem deserto. Todo crente que eu conheço tem luta. E é as lutas que nos aperfeiçoam. É as lutas que nos melhoram. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que você pode viver outras guerras, outras lutas, outros problemas, mas tem uma guerra que Deus vai dar fim hoje. Tem uma crise que Deus vai dar fim hoje. Sara, você está dizendo isso por você mesmo? Não, eu estou dizendo pela palavra. O salmista no Salmo 46 diz: Ele é aquele que põe fim às guerras até o fim da terra. Ele quebra arco, Ele corta lança e Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você está dizendo: Deus, o meu armamento não chegou. Você está dizendo: o inimigo não retrocedeu. Mas Ele está dizendo: fica tranquilo, eu quebro o armamento dele, eu quebro os carros de fogo dele, eu queimo eles no fogo, eu dou vitória. Hoje é o dia. Você acredita que Deus finaliza guerras? Você acredita que Deus encerra ciclos? Sabe como que termina essa história? A Bíblia vai dizer no capítulo 5, no versículo 31. Preste atenção, irmãs. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Sabe o que diz o versículo 32? E sossegou a terra 40 anos. Eu não sei se você lembra, mas no início dessa mensagem, você ouviu quantos anos esse povo estava no domínio dos cananeus? Quantos anos, irmãs? 20 anos. Parece clichê o que eu vou dizer aqui. Parece frase de efeito, mas não é. É a palavra. No lugar da vergonha que Israel passou, 20 anos, Deus deu vitória duplicada a Israel. Sabe o que eu venho liberar sobre a tua vida mediante essa palavra, irmãos? Que no lugar da guerra que você está vivendo, no lugar da crise que você está vivendo, Deus vai te dar tempo duplicado de paz. Eu vim dizer para você que esse tempo que você está chorando, lamentando, e você está dizendo: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não suporto mais chorar pelo mesmo motivo, orar pela mesma causa, Deus vai te dar tempo duplicado de alegria, Deus vai te dar tempo duplicado de paz. Eu não estou brincando com o que eu estou pregando. Deus está dizendo: tem mulheres que estão aqui, que a partir de hoje vão começar a experimentar um tempo novo, um tempo novo, um tempo novo. Isso é para quem crê, irmão. Isso é para quem acredita. Isso é para mulheres de fé. Metade da geração de Débora presa, mas o final da geração de Débora livre. Livre. Tem mulheres que estão aqui nessa noite que vieram do mundo, vieram do alcoolismo, vieram de uma vida promíscua, mas os seus filhos serão livres, os seus netos serão livres, porque você decidiu se posicionar, porque você decidiu se levantar. Início da geração presa, mas o fim da geração liberta. Início da geração cativa, mas o fim da geração liberta. Eu quero profetizar que os filhos dos filhos que estão aqui não serão presos em vícios, não serão presos em demônios, não serão presos em situações, em cativeiro. Deus vai libertar, Deus vai quebrar, Deus vai desfazer, Deus vai quebrar, Deus vai dar liberdade. Feche os seus olhos.